tenha um lugar para ver na terceira semana. Só que é isso, a gente precisa fazer a nossa parte, não tem jeito. Perfeito. Isaac, posso só... Pode ir. Não, eu só ia comentar, professor, a gente está chegando aí batendo uma hora de bate-papo, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer, que vou pedir para o senhor compartilhar conosco o top 5 melhores filmes de todos os tempos, e se puder também compartilhar um top 5 melhores filmes nacionais de todos os tempos também. Vamos lá, até para dizer para vocês, gente, aqui a gente trabalha com metalinguagem. Eles já me disseram antes que eles iam me fazer essa pergunta. E aí eles disseram, tem algum problema? Eu disse assim, gente, não tem nenhum problema. Porque eu vou dizer os 5 e 5 segundos depois eu vou estar arrependido. Porque esse tipo de coisa, os nossos melhores mudam muito com o tempo, né? Mas eu diria, vamos lá. Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Persona, do Ingmar Bergman. Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. Cidade dos Sonhos, do David Lynch. E Stalker, do Andrei Tarkovsky. São 5 filmes que me vêm à cabeça. Agora, filmes brasileiros, eu diria O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla. Eu acho um filme brilhante. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Eu vou limitar a só um filme por diretor, porque senão eu meteria o Terra em Transe aqui também, mas eu vou só dar essa limitada. Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. São Paulo S.A., São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson, que está, inclusive, em cartaz com uma cópia nova. Se você estiver ele passando no cinema perto de você, vá assistir. E um quinto filme... Agora, quinto filme brasileiro, talvez eu diria O Limite, do Mário Peixoto, que é um filme feito nos anos 30, e que é um filme estranhíssimo, inclusive para os padrões de hoje, mas você que está aí nos vendo, e você que vai nos ouvir depois, se você quiser ver um filme muito doido, e que ele é uma vanguarda, que inclusive assombrou os vanguardistas europeus, um filme feito em 1933, do Mário Peixoto, chama Limite, você encontra ele inteirinho no YouTube. É um filme mudo de 2 horas e com um toque meio surreal. Ele é desafiador pra caramba, mas ele é um filme muito interessante. Caraca, bela lista. Professor, aproveitando que esse ano, a gente, não sei se eu assisti O Homem com H, que é maravilhoso. Sim, gosto muito do filme. Muito bom, é muito bom. E a gente vai ter agora com o Michael Jackson, a história dele. O senhor gosta desse tipo... Não. Mas o senhor gosta dessa linha de filme ou não? Não gosto, Edgar, sabe por quê? Porque eu acho que a biografia musical, especialmente depois que o Bohemian Rhapsody, ou mais conhecido como o filme do Queen, ganhou Oscar pro Rami Malek e tudo mais, a gente viu uma corrida pelas biopics, né? Pelas biografias ficcionais, especialmente de grandes personalidades da música. Por exemplo, vocês sabiam que há uns 2 anos foi lançado um filme chamado Stardust, que é o filme do David Bowie? Esse filme está disponível na Globoplay. Caraca. E ele é um filme relativamente recente, só que ele foi tão um fracasso que a coisa não funcionou. E é um filme sobre o David Bowie, que é um dos grandes músicos da história. Assim. Agora, essas biografias, e não só quando diz respeito à música, eu tendo a não gostar muito desses filmes, porque eu acho que eles seguem mais ou menos uma mesma linha. Uma infância sofrida, um sucesso estrondoso, daqui a pouco uma queda vertiginosa. Eu acho que são poucos os diretores que inventivamente contam essa história do ponto de vista da linguagem. E aí, Edgar falou do Homem com H, filme do Esmir Filho, eu acho um filme excepcional, porque tem esses elementos das biografias musicais, mas ao mesmo tempo ele tem um cuidado com a imagem, ele tem um cuidado. O Jesuíta Barbosa, como nem Mato Grosso, está excepcional. Então, assim, eu acho uma das grandes biografias, um dos grandes filmes biográficos que se fez no Brasil nos últimos anos, O Homem com H, com certeza. Mas, geralmente, a gente tem uma fórmula que engessa muito filmes. A gente tem poucos, goste ou não, a gente tem poucos filmes como o Elvis, do Baz Luhrmann, né, o diretor de Moulin Rouge, que é um filme meio despirocado, mas pelo menos é alguém que tentou entender aquela lógica estética maluca do Elvis e tentou transformar isso em filme. E não simplesmente ficou naquela história. É o que eu chamo de filme de Wikipédia. Sabe aquele filme que, se vocês lessem
o verbete na Wikipédia do artista, ele daria as mesmas informações para vocês, que ele não tem nada de cinematográfico, ele é basicamente assim, o Ray Charles nasceu, começou a tocar piano, ficou famoso, caiu nas drogas e morreu. Eu acho que tem algumas biografias que são, especialmente musicais, que são muito interessantes. Tem uma dos anos 80 chamada Bird, do Charlie Parker, dirigida pelo Clint Eastwood, que é muito boa, muito, muito, muito boa, né? É um mergulho assim, punk. Aliás, o Clint Eastwood tem outro filme biográfico que eu gosto muito, chama Coração de Caçador, que é um filme sobre um episódio que aconteceu com o John Huston, um grande cineasta americano, John Huston, que ele não cita como John Huston, ele diz um outro nome, mas é quando o John Huston foi filmar Uma Aventura na África, com o Humphrey Bogart, que ele só queria caçar elefantes, ele não queria fazer o filme. E é um filme biográfico, mas também que é um recorte. Ele não pega e não conta a história desse cineasta do início ao fim, ele faz um recorte da vida. Eu talvez goste mais de filmes, né, com exceções, mas gosto mais de filmes biográficos que fazem um recorte da vida dos biografados e que não tentam contar a vida inteira deles e que faz com que tudo fique meio banal, né? A infância não é muito bem trabalhada, o sucesso, a derrocada, eu acho que acaba ficando tudo meio acelerado, muito rápido demais. Mas vou mentir para vocês se eu disser que eu não vou ver o filme do Michael Jackson, até porque o Michael Jackson, na minha infância, é um dos meus grandes ídolos. Meu sonho era ter aquele... Vocês são jovens demais, vocês não vão lembrar disso. Mas nos anos 90, a Coca-Cola tinha uns copos colecionáveis, e tinha uns copos colecionáveis do Michael Jackson. Eu queria muito ter aqueles copos do Michael Jackson, né? Mas não tive, infelizmente, uma frustração que ficou na minha vida. Mas vamos ver o que vai ser desse filme do Michael Jackson. Eu tô curioso. Interessante que a gente vai ter do Beatles também. Será 4 filmes, né? Esse também tem uma expectativa muito alta, porque o Beatles é misericórdia. Esse também Pois é, também tô curioso, até porque é isso, né? São 4 histórias a partir da perspectiva de cada um deles. Sim, né? Então, exatamente. Assim, é no mínimo curioso. Concordo.